Eu sou a Olinda do canal Delícias da Linda e hoje eu trouxe para vocês este empadão de frango maravilhoso. Quer saber como se faz? Fica aí que eu vou te ensinar agora. Porque essa receita é boa, eu compartilho com você. Na panela, 1/4 de xícara de óleo. Vou acender o fogo. Vou deixar esquentar um pouquinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e assista o vídeo até o final, tá? Porque eu tenho certeza que você vai amar essa receitinha. Eu vou acrescentar aqui uma cebola média. Eu triturei ela no processador, tá? Mas você pode picar com a faca também, se você quiser. Ou ralar, se você não gostar de sentir os pedacinhos da cebola. E 2 dentinhos de alho, que eu triturei junto, tá? Vou deixar no foguinho alto, tá? Cai um pouquinho mais rápido. Mistura bem. E vamos deixar até murchar essa cebola e dar uma leve douradinha. Vocês gostam de empadão de frango, gente? Em casa nós amamos. E essa daqui é uma receita realmente especial. Faz aí pro seu lanche da tarde, pro seu jantar. Você não vai se arrepender. Quem gosta desse barulhinho de temperinho fritando? Eu amo. Abre até o apetite, né? Aqui eu tenho 2 tomates que eu tirei a pele e piquei em cubinhos, tá? Mas deixei as sementes. Agora vamos deixar dar uma desmanchada nesse tomate também. Quanto mais madurinho tiver o tomate, mais vermelhinho vai ficar o seu recheio. Aí, ficou assim. Se vocês quiserem o tomate mais desmanchadinho, você pode deixar refogar mais. Agora eu vou acrescentar aqui um peito de frango desfiado, tá? Misturar bem misturadinho. Até envolver ele todinho com o tempero. Se você gostar do seu tempero bem, esse pedacinho aqui não ficou bem desfiado, eu vou tirar ele daqui. Tá um cheirinho incrível aqui desses temperinhos. E os melhores temperos, né? Os temperos que dão sabor mesmo é o alho e a cebola, né? Os outros são só pra acrescentar sabor, né? Eu tenho aqui um temperinho desidratado que chama tempero do chefe. É opcional também, se você não quiser colocar, não precisa. Você pode colocar orégano, o que você gostar aí de temperinho. Esse daqui eu gosto que ele tem pedacinhos de pimentão, pedacinhos de cenoura. Tem um saborzinho bem gostoso. Você pode colocar chimichurri também. Aqui eu tenho mais ou menos meia xícara de azeitona picadinha.
Também é a gosto. Se você tiver azeitona sem caroço aí, você pode colocar ela inteira também, se você quiser. Você pode colocar coloral também no recheio, se você gostar do recheio mais vermelhinho. Ou páprica também, né? Você pode usar a páprica doce ou a páprica defumada ou até a picante mesmo, se você gostar de um ardorzinho, né? De uma picânciazinha. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal. Tenho aqui também uma latinha de ervilhas escorrida, tá? Olha aí, que maravilha. E salsinha picadinha também. Parece que tá ficando bem gostoso esse recheio, né, gente? Dá vontade de comer assim de colherada. Aqui eu tenho uma xícara do caldo do cozimento do peito de frango, que eu vou acrescentar aqui também no nosso recheio. Eu vou deixar ferver um pouquinho para que esses sabores se agreguem. E aí, agora eu tenho aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo, que eu vou colocar assim mesmo, por cima do recheio. Para que a gente faz isso? É para dar cremosidade no recheio. E para ele acompanhar também, para que o recheio acompanhe o corte da torta junto com a massa. E o recheio não ficar caindo, né, na hora que a gente corta o nosso empadão, né? O empadão que a gente tá fazendo é uma torta. Deixa eu dar uma cozinhadinha aqui, para cozinhar essa farinha, né? E aí nosso recheio já fica pronto. Assim ficou o nosso recheio. Agora a gente vai deixar esfriar. A gente tem que deixar o recheio esfriar bem, tá, gente? Porque se você colocar o recheio quente na massa que vai ser uma massa que vai bastante manteiga, né? Ou margarina. Então vai derreter a massa e a sua massa vai ficar solada, né? Como costumam dizer. Então vamos deixar esfriar bem pra gente utilizar no nosso empadão. Deixa eu falar uma coisa, eu coloquei um pouquinho mais de sal, tá? Que eu achei que faltou um pouquinho. Agora a gente vai fazer a nossa massa. Eu tenho aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, tá? Meia xícara de amido de milho. E aqui eu tenho 150 gramas de margarina. Você tem que usar uma margarina que tenha, no mínimo, 70% de lipídios, tá? Que é para dar crocância na sua massa. Porque se você usa uma margarina que tem menos do que isso, a massa fica dura. Então, a gordura é que dá a nossa crocância na massa, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui também uma pitadinha de meia colher de chá de sal. É só isso mesmo, tá?
uma geminha de ovo. E 100 ml de creme de leite. Você pode usar requeijão ou iogurte também, tá? Mas o creme de leite é o que a gente tem mais à mão, né? Tudo aqui. Raspar bem, né? Pra não perder. E mão na massa. Vamos misturar bem misturadinho. Você conseguir usar sempre uma mão só, tá? Pra mexer na massa. Porque às vezes você precisa pegar alguma coisa, aí tá com as duas mãos sujas de massa, né? De farinha, manteiga, né? Que gruda bastante na mão. Eu tento fazer isso sempre, mas não é sempre que eu consigo não, viu? Às vezes eu quero enfiar as duas mãos na massa mesmo. Pra ir mais rápido. Assim ficou a nossa massa. Bem macia. Não é pra sovar a massa, tá, gente? É só pra misturar bem. Porque é como se fosse aquela massa podre, né? A gente vai... Eu coloquei mais... Precisei colocar mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Pra chegar nessa consistência. Ela não tá grudando na mão. Agora eu vou embrulhar ela num filme plástico e vou deixar por uns 30 minutos na geladeira. Ah, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Para o seu filme plástico não ficar enrolando, você conserva ele na geladeira, tá? Porque aí ele vai ficar esticadinho assim. Quando você for usar. Olha aí, embrulhei no filme plástico. E agora vai para a geladeira. Vou usar 2/3 da massa, tá? Eu cortei ela. E a gente vai utilizar só essa parte agora. E eu vou reservar a outra parte na geladeira. Vou molhar um pouco de farinha aqui. Para nossa massa não grudar. Aqui. Vou polvilhar a farinha por cima também. E vou colocar o outro plástico por cima. E a gente vai abrir. É uma massa bem fácil de abrir. Ela é bem macia. A gente vira o plástico e vai abrindo até dar a circunferência da nossa forma. Eu abri a massa e ela tá dando uns 5 centímetros a mais aqui da nossa forma, né? Do fundo da nossa forma. Agora a gente vai tirar o plástico. Colocar a nossa forma aqui. E vamos virar a nossa massa aqui na forma. Deu uma quebradinha aqui, mas a gente ajeita ela. Com o próprio plástico a gente vai ajeitando. Olha, gente, ficou assim. Eu forrei o fundo e as laterais da nossa forma. Se você não tem uma forma dessa de fundo removível, né? Você pode fazer num refratário também, tá? Que vai dar certo do mesmo jeito. E não deixa de fazer a sua receita por falta de algum ingrediente. Ou de algum utensílio que eu mostro aqui, né? Que às vezes eu tenho, você não tem. Às vezes tem alguma coisa que eu também não tenho e assim vai. E agora a gente vai colocar o nosso recheio que já está
bem frio. Vai colocando e vai pressionando bem, tá? Pra caber bastante recheio. Olha aí, pessoal, como ficou. Tá bem niveladinho o nosso recheio. Você deixa ele bem nivelado pra nossa torta não ficar torta, né? Quer dizer, o nosso empadão não ficar torto. Agora eu vou abrir a outra parte da massa para cobrir o nosso empadão. Pessoal, da mesma forma que eu abri a primeira massa, eu abri a segunda também pra gente cobrir o nosso empadão. Agora eu vou virar essa massa aqui por cima. Tenta deixar o mais certinho possível. A gente vai ajeitando com a mão. Já deu uma dobradinha, a gente ajeita. Vai acertando bem as laterais dela, pra unir com a parte de baixo da massa, né? Vai ficar bem fechadinho o nosso empadão. E aí a gente vai tirando o excesso da massa. E junto aqui. Não joga fora não, tá? A gente corta aqui. Também pra acertar as laterais. Eu tenho aqui uma gema que eu misturei com 2 colheres de sopa de leite. Por que que a gente não põe a gema pura? Porque às vezes a sua torta doura muito rápido e fica crua a massa. Às vezes ela tá dourada, mas não tá assada. Então, por isso que a gente coloca o leite. E eu vou pincelar a nossa torta. Olha, gente, eu peguei o restante da massa e abri com o rolo, né, um pouquinho mais grosso, e peguei um cortadorzinho de formato de florzinha, esse aqui, ó, e fui cortando. Eu coloquei o plástico por cima e cortei por cima do plástico, tá? Aí a gente vai colocar na nossa massa para dar acabamento no nosso empadão. Aí você tira aqui e coloca na massa. Olha aí, pessoal, assim ficou o nosso empadão. Deixa eu falar uma coisa, você também pode fazer esse empadão de palmito, tá? Palmito com camarão. Você pode colocar requeijão cremoso também aqui no recheio da torta, né? Que fica do empadão, né, gente? Quem tá fazendo empadão. Que fica maravilhoso também. Agora, eu vou levar ao forno 180 graus por mais ou menos 50 minutos. Até ela ficar bem douradinha. E olha aí, pessoal, como ficou o nosso empadão de frango. Olha que maravilha. E aí, será que tá bom? Vamos provar, né? Gente, ficou sensacional. Essa massinha crocante, esse recheio cremoso. Faz aí na tua casa. Depois você me fala como ficou. Se você gostou da receita, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo.
Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de acessar o sininho para notificação dos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau!